acredito, meus irmãos, essa divisão do texto de hoje é a mesma do texto de domingo passado e é por todo o livro do profeta Oséias. Vai ser sempre essa dinâmica aí, meus irmãos. A infidelidade do povo, que o Senhor afirma e reafirma, o julgamento que o Senhor vai ordenar, e ele sempre vai terminar com a promessa da sua graça. Hoje, diferente do domingo passado, que a ênfase foi na soberania de Deus, hoje a ênfase vai ser na infidelidade a Deus. Meus irmãos, especificamente do verso 2 até o verso 13, nós vamos ver o potencial do povo de Deus. Não é nem do ímpio, não. Do povo de Deus. O potencial para depravação, para obstinação, para pecar, para ofender a Deus. Meus irmãos, que as exposições, ou a exposição no livro de Oséias, de fato, marque os nossos corações, para a gente compreender o quanto Deus é misericordioso e o quanto nós pecamos, mesmo sendo povo de Deus. E vai ficar claro, pelo menos essa é uma pretensão minha, de que quando Deus quer realmente salvar alguém, Ele vai fazer de tudo para que essa pessoa se mantenha a salvo. E dentro desse contexto, eu reafirmo: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o Deus que deu a salvação é o Deus que vai nos fazer, mesmo com um grande grau de desejo de pecar, a se arrepender e a voltar para Ele. É obra dele, nós vamos ver isso muito claro. A partir de agora, nós vamos ver isso se repetindo em todos os capítulos de Oséias. Então eu queria ler o texto com os irmãos, e de forma resumida o que o texto vai tratar é a infidelidade de Israel, Deus disciplinando e Deus tendo misericórdia. As pessoas acham, melhor dizendo, muitos crentes acham que depois que você se converte a Cristo, você entrega a vida a Cristo, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais castigo, repreensões. É só. O que nós precisamos é isso, castigos, repreensões, para que a gente sempre se arrependa e volte a obedecer o Senhor. E aqui nós vamos ver um Deus que ameaça e um Deus que promete juízo e condenação, assim como ele promete graça para aqueles que se arrependem. Então é basicamente isso, não só esse capítulo, irmãos, todo o livro de Oséias. É o povo se mostrando infiel para com Deus, Deus disciplinando e Deus, na sua disciplina, apontando para a sua graça. Parece contraditório, mas a disciplina do Senhor para com seu povo é para exercer a sua misericórdia, a sua graça, a superabundante graça, por mais que seja incoerente, não tenha conexão, mas é exatamente isso. Espero que os irmãos percebam, quando o Senhor ameaça, quando o Senhor promete um julgamento e um juízo, a disciplina, o que Ele está querendo mesmo é acordar o seu povo para a sua rebeldia e assim se arrepender e experimentar da sua graça. É um texto longo, mas que é essencial lermos. E aí preste atenção, meus irmãos, nas nuances que vão surgir aí, principalmente nas palavras que são verbos. Preste atenção nos verbos que vão surgir aqui, meus irmãos, que dá a ideia de ação. Olha aí.
A partir do verso 2. Acusem a mãe de vocês. Acusem-na, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite, as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usavam ou usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo, o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali falarei ao seu coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei o vale de Arcó uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade e como no dia que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca o nome dos Balaíns, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho, ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamã, e para Lo-Amim direi: você é meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra maravilhosa. Palavra, Senhor, que deve nos levar a temer a Ti. Palavras que devem nos levar
é reconhecer a tua infinita misericórdia, a tua graça superabundante sobre nós, sobre o teu povo. Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Quebranta os nossos corações, Senhor. Não nos permita sair daqui sem sentir o impacto dessas palavras ao nosso coração. Que haja arrependimento, Senhor, em nós. Que haja, Senhor, desejo de te conhecer, desejo de lutar contra os nossos pecados, Senhor, em busca de viver uma vida que glorifique e exalte o teu nome. Que haja, Senhor, salvação no meio do teu povo. Que haja edificação no meio do teu povo. E que, acima de tudo, Senhor, que haja gratidão em nossos corações, por mais esse privilégio de estarmos aqui, onde juntos podemos cantar a tua obra, podemos ouvir a tua obra misericordiosa no tempo, Senhor, diante daqueles que tu escolheu e chamou, com o teu gracioso poder. Que sejamos, Senhor, impactados com a tua palavra nessa noite. Que haja quebrantamento no meio do teu povo. Que haja, de fato, interesse, Senhor, de se manter atento do começo até o fim da exposição. Que nada, Senhor, venha nos impedir de enriquecer, Senhor, no conhecimento da tua vontade para as nossas vidas. Que a tua palavra, de fato, seja alimento para cada um de nós. Que possamos desejá-la assim como desejamos o alimento físico, que nos dá saúde, que nos dá vigor. Não nos deixa perder essa percepção, Senhor, acerca da tua palavra. Que valorizemos, Senhor, o dia de hoje, enquanto muitos por aí no mundo afora não têm mais esse privilégio, não têm mais essa liberdade. Ó Deus, que possamos aproveitar, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Especificamente, dentro do nosso primeiro ponto aí, a infidelidade afirmada, nós podemos ver a infidelidade afirmada por Deus aqui, literalmente, Deus falando, como eu posso dizer, diretamente ao povo. No primeiro capítulo, a gente percebeu a chamada de Deus para o profeta. E nós vimos exatamente essa sequência. E no final, que está do verso 10 do capítulo 1 até o verso 1 do capítulo 1, a gente percebe que a fala ali agora é do próprio profeta. Do próprio profeta, e a ideia é de que ele recebeu e compreendeu essa verdade da graça soberana de Deus, da superabundante graça, e transmitiu para os seus ouvintes. Agora perceba que quando o verso 2 do capítulo 2 começa, Deus volta a falar diretamente com o povo, em apontar, usando a analogia do casamento, usando a personagem que ele apresentou a Gomé. Olha o que é que o Senhor diz. Ele diz dois verbos aí, duas palavras importantíssimas. Acusem a mãe de vocês, é a Gomé. Acusem-na. Acusem-na. De quê? É interessante a forma como o Senhor se coloca aqui para falar com o povo. Gomé é a representação do povo de Israel. Mas por que Deus não falou diretamente com eles? Porque ele vai fazer isso. Se você prestou atenção na leitura, no verso 4 ele vai dizer: e não terei compaixão de seus filhos. Só que os seus filhos aqui, na simbologia desse casamento de Oséias com Gomé, eles também são a mãe, eles também são a Gomé. E aí a pergunta é, por que o Senhor está falando desse jeito? Por que ele não entrou logo direto? Vocês, eu acuso vocês de infidelidade. Não, o Senhor os faz olhar para a mãe. A ideia, meus irmãos, é que o Senhor está querendo fazer o que comumente a gente, quando está argumentando e quer mostrar a falha de uma pessoa, o melhor argumento que a gente gosta de usar, melhor dizendo, quem realmente quer alcançar aquela pessoa, é fazê-la olhar o problema, a dificuldade, pela perspectiva de quem está acusando,
O que o Senhor Deus está fazendo aqui é chamá-los a olhar para o pecado desta mãe na perspectiva dele, de Deus. Então tente imaginar isso. Deus dizendo para o povo, olhe para a mãe de vocês. Mas o que o Senhor está querendo dizer, olhe para vocês mesmos. Mas normalmente, meus irmãos, é assim. A gente não consegue olhar para os nossos erros, e quando a gente olha para os nossos erros, a gente quer logo arranjar uma desculpa. A gente quer logo relativizar. A gente sempre quer colocar a culpa da nossa culpa numa circunstância ou no grupo de pessoas. Então, quando o Senhor faz isso, é para deixar eles mais à vontade para observar, né, o pecado, o problema, e assim eles consigam mensurar, né, qual seria a atitude correta nessa acusação antes deles entenderem que é com eles mesmos que o Senhor está falando. Por isso, ele começa assim: acusem a mãe de vocês, o povo de Israel. Acusem-na porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que se divorciou dessa mulher. E a ideia desse texto aqui, começar falando assim, é o cumprimento do que ele falou que esta mulher ia fazer no capítulo 1. Verso 2. Vá e case com a prostituta e tenha com ela filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então aqui ele vai começar a demonstrar que isso de fato aconteceu. Ela se desviou. Ela traiu o seu marido. O povo traiu, entrou em infidelidade para com Deus. Como? Se prostituindo. É isso que o Senhor vai dizer. Mas o Senhor de fato que está dizendo que está divorciado dessa mulher? Já. Alguns comentaristas vão dizer que sim. Eu não sei se você tem essa versão. Em uma versão, essa afirmação aqui, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, ela está como pergunta retórica. Ela está como um sinal de pergunta. Tipo assim, talvez, não sei se algum dos irmãos tem essa versão aí. Será que ela não é minha mulher? Eu não sou seu marido? Tipo assim, será que ela não tem consciência do que o que ela está fazendo é errado? Ela é minha mulher. Eu sou o marido dela. Como é que ela faz isso? Não faz sentido. O casamento exige uma premissa: fidelidade. Eu estou mais de acordo com isso. Porque quando a gente lê o desenrolar da história, como a gente já viu no primeiro capítulo, o Senhor acusa, o Senhor traz julgamento, mas o que ele quer mesmo é restauração. Então, se no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que o divórcio tem que ser em último caso, e especifica lá um único quesito que e tem debates para uma separação, seria infidelidade? Mas por que isso foi colocado? Por causa da dureza do coração do homem. A dureza para não perdoar. Não perdoar. E aquele que traiu em não se arrepender. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é perfeito. Então Deus jamais vai construir um relacionamento pensando em divórcio. Então eu entendo aqui que é mais uma questão retórica mesmo, o Senhor dizendo, porque ela é minha mulher, ela não é minha mulher, agindo desse jeito. Eu não sou marido dela, ela agindo desse jeito. Desse jeito como? Aí ele vai dizer aqui, ó, que ela afaste as suas prostituições de sua presença. Ela está se prostituindo. E a palavra no plural aí, prostituições, dá a ideia de que ela era recorrente nisso. Ela estava vivendo uma vida de prostituição. Ou seja, o povo de Deus estava se prostituindo. E todas as vezes que aparecer essa palavra prostituição aqui em Oséias, ela vai trazer duas ideias. A ideia de prostituição, vamos dizer assim, política, se deixando influenciar pelo mundo e obedecendo o mundo,
e o mundo, ele tem seu Deus, seus deuses, e aquele que se submete à influência do mundo, ele está espiritualmente traindo a Deus. Porque na revelação que se prossegue daqui, que nós temos ela já completa, vai nos dizer que o mundo, quando influencia uma pessoa que é cristã, então essa pessoa automaticamente não está sendo influenciada pela vontade de Deus. E quando você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do mundo. Então você está, em algum grau, adorando e prestando adoração a os deuses do mundo, que por trás dele está Satanás. Então, dessa maneira, você está demonstrando a sua infidelidade. Prostituição traz essa ideia. Mas ela também traz a ideia, literalmente, de se prostituir, porque o deus dessa época aqui, que era a herança dos cananeus, era Baal. E como eu disse, tanto no panorama como na pregação passada, Baal era o deus reconhecido como o deus da fertilidade, do Deus que fazia prosperar a lavoura, a agricultura. Era ele que dava, né, na percepção das pessoas que ali não tinham Deus como seu Deus soberano. Era esse Deus Baal que dava o que comer, o que vestir, o prazer, certo? E o que acontecia? Na hora de cultuar esse Deus, existia os seus sacerdotes que iam prestar cultos a ele, e existia também as mulheres, né, as prostitutas cultuais, que na hora da celebração do culto a esse Deus Baal, eles mantinham relações sexuais, né? E é interessante que a ideia, como eu disse, era, eu vou usar uma palavra aqui, talvez choque você, mas era exatamente isso. O ato de terem relações sexuais ali era uma maneira de excitar o Deus Baal para que ele exercesse o benefício da multiplicação da lavoura e na questão da prosperidade também de filhos. Era por isso que isso acontecia. Então a palavra prostituição, ela traz essas duas ideias. A prostituição política de viver segundo os ditames do mundo e também a prostituição literal. Então, quando você vê certas coisas hoje acontecendo, ligadas à prostituição, à depravação sexual, não diga assim, é o fim do mundo, porque isso sempre aconteceu, meus irmãos. Leia a carta de 1ª e 2ª Coríntios, que também está lá. Era, sempre existiu. Aí o Senhor diz e afirma que ela afaste as suas prostituições da sua presença. Em algumas versões vai dizer da sua face, em outras vai dizer da sua cara. Outras vai dizer do seu rosto. E sabe qual é a ideia aí que o Senhor está dizendo? É que essa mulher, o grau de prostituição dela, antes de se materializar, de ser real, começava nela mesma. Ela tinha um desejo, a sua maquiagem ou é maquilagem, sei lá que chama, já dava a ideia de que ela queria se prostituir. Normalmente, é assim que acontece. A prostituta, ela tem o lugar dela e os homens que vão atrás da prostituta. A ideia do texto aqui é que ela se vendia. A sua aparência era uma aparência que dizia que queria se prostituir. E não era só uma vez, eram várias vezes. Ela se colocava assim. Aí o Senhor está dizendo que ela tire, acusem ela e dizer, mãe, para de fazer essa maquiagem. A senhora está parecendo uma prostituta. E era de fato isso que ela queria. Ela queria se prostituir. E ela não só fazia uma maquiagem, que desse essa ideia, que chamasse a atenção dos homens. O texto continua e diz assim, e de entre os seus seios, os seus adultérios. Está vendo? Ó? Prostituições, adultérios. Então ela se deitava com vários homens e praticava vários adultérios. E a ideia de entre os seus seios era que não era só a maquiagem dela, mas as vestimentas dela. Então você consegue visualizar aí a ideia de uma mulher que quando você olha para ela,
a fisionomia dela e as vestes dela demonstra que ela quer tudo, menos, de fato, uma vida de fidelidade. Ela está à disposição de quem quiser a usá-la. Você já deve ter ouvido isso, e quem é homem, casado, algum momento da vida, você deve ter dito isso, são palavras duras, mas às vezes sai da boca da gente, de ver a sua esposa, a sua filha, vestindo uma roupa, aí você diz assim, não veste isso aí não, que você está parecendo uma prostituta com essa roupa aí. Aí quando você diz isso, você está pensando em quê? Né? Você está pensando, se você confia na sua esposa, na sua filha, que não quer que as pessoas olhem para ela com desejos que não sejam desejos sadios. Ou se não, você perdeu a confiança e você, como no caso aqui, Deus perdeu a confiança nessa mulher, no povo, porque o povo se maquiava e se vestia dizendo, eu quero me prostituir, eu quero adulterar. Veja, meus irmãos, essa palavra aqui é para o povo de Deus. Veja que essa afirmação de infidelidade, Deus está mostrando o desejo obstinado desse povo de se prostituir e de adulterar com o Senhor, de ser infiel para com o Senhor. Por todo o livro de Osés, você não vai ver, o contrário de outros profetas, que às vezes dava ênfase aos povos que insistia em influenciar o povo de Deus a cair. Aqui a ênfase é de que não precisou muito. O povo já estava suscetível para cair, como o mundo da sua época caía, em prostituições e adultério. Aí ele diz isso. Tire do seu rosto. Acusem para que ela tire essa maquiagem. Não combina com ela, não combina com a mulher casada. Que ela tire essas vestimentas, não combina com a mulher casada. Né? Você deve perceber isso. Né? Muda. Né? Eu me lembro quando eu era solteiro, as roupas que eu vestia eram diferentes das roupas que eu visto hoje como casada, minha esposa do mesmo jeito. Muda, tem que mudar. Né? A gente, quando é solteiro, a gente se veste de um jeito, porque a gente está querendo encontrar a nossa alma gêmea, né? De querer agradar e tal. Não que a gente, depois de casar, não tenha que agradar a esposa, mas acho que os irmãos me entendem. Muda o jeito de roupa. Né? Tem casais que você olha assim, nem parece que são casados pelo tipo de roupa que usa. Não é não, irmãos? Eu estou mentindo? Que você olha assim, rapaz, se veste muito como garotão, se veste muito como uma menininha, que não combina. É isso aqui, ó. A mudança, tem que haver mudança. E o Senhor está dizendo. E aí, quando ele termina de falar isso aqui, aí o Senhor começa a ameaçar. Não é ainda o julgamento ordenado, ele começa a ameaçar. Olha o que ele vai dizer. Se ela não mudar o seu jeito de se mostrar, o seu jeito de se vestir, aí ele vai falar. Eu vou romper. Eu vou romper com ela. Eu vou puni-la. Em 3 palavras, eu vou romper com ela, eu vou puni-la. Olha o que ele diz. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Olha aí. É tipo coisas que também você já deve ter ouvido falar, né? Ou você já deve ter feito isso, se foi casado. Quando a esposa teima, aí você diz assim, você não vai com essa roupa aí. Aí você tira. Você não vai vestir isso com a sua filha. Você não vai sair desse jeito. Eu me lembro do meu pai. A minha irmã, um dia resolveu vestir uma calça de, acho que é leg que chama, aquela que é bem colada mesmo, mulher, sabe qual é? E aí, ela foi sair. Aí meu pai olhou assim, pastor João, olhou assim. Ei, você não vai sair desse jeito, não.
Pode tirar. Você não vai sair desse jeito. Aí deve ter gente que pensa assim, quer dizer, pastor, que não pode usar leg, não? Pode, irmão, mas assim, tem que usar de um jeito que não fique do jeito errado. Né? Botar uma camisa maior, né, que cubra as suas partes, que não fique tanta atenção. É um momento que você está fazendo educação física, sei lá. Não quero ser aqui radical. O ponto é que tem que ter cuidado como se veste, para que você não venha ser um mau testemunho. Então, você está dizendo, ó, se ela insistir em viver assim, aí perceba, se vocês, o povo, insistir em viver assim, eu vou envergonhar vocês. Eu vou envergonhar vocês. E perceba que aparece aqui no verso 3 a palavra deserto. E ela vai aparecer de novo no verso 14. Deserto. Só que cada um num contexto diferente. Esse deserto aqui é para vergonha. Esse deserto aqui, do verso 14, é para restauração. É para zelo, cuidado. Aqui é para envergonhar mesmo, é para humilhar. O que o texto está dizendo para a gente é isso: o Senhor vai deixar você nua. A ideia de nua é humilhação. E ele vai dizer aqui, ó, vou deixar você como no dia que você nasceu. Aí você pode entender que é como uma criança quando nasce sem roupa. Ou a gente pode também entender, como o Senhor está falando na perspectiva de uma nação que está se revoltando contra ele, trazendo a ideia, como tem deserto aqui, a ideia de como é que o povo surgiu. Quando é que surgiu a nação chamada Israel? Foi quando o Senhor foi lá no Egito e tirou aquele povo hebreu, e no meio do caminho, nos 40 anos, ele ali elegeu aquele povo para si chamando de Israel. Não foi? E o que foi que aconteceu? Ali, o Senhor, em outras palavras, deixou muita gente nua, humilhada pelo meio do caminho. Pessoas que não o consideraram como soberano. Pessoas que não creram nas promessas que ele disse: eu vou tirar vocês daí, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Confie em mim. Não vai faltar comida, não vai faltar vestimenta, não vai faltar prazer para vocês, celebração. Não vai faltar nada disso. Foi o que aconteceu? O povo começou a murmurar e o povo começou a se lembrar da influência lá do Egito e queria a todo momento voltar e começavam a acusar, né, ao Senhor de negligência, que não estava cuidando deles, que eles viviam melhor. Foi o que o Senhor fez lá no deserto? Os humilhou, matou a geração todinha que saiu do Egito. Só entrou a geração de Josué e Calebe. É o Senhor trazendo a memória deles. Não brinque comigo. Não desconsiderem as minhas palavras. Eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu sou longânimo, mas tudo tem um limite. Acusem a mãe de vocês, para que ela pare de se mostrar assim, de se vestir assim, porque senão eu vou fazer isso. Aí, se até então eles não estavam entendendo que era para eles, para cada um deles individual, que faziam parte deste povo chamado o povo de Israel, o povo de Deus, aí o Senhor agora centraliza. Verso 4. E não terei compaixão de seus filhos. Aí é a hora que o Senhor tira ele da perspectiva de Deus, de olhar para aquela mãe que representa a esposa e agora olhar para si. Se até então a ficha não tinha caído, tinha que cair agora. Aí ele diz isso, ó. E não terei compaixão, quem está dizendo isso é o Senhor, não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. E aí a ideia de que esses filhos aí, muitos deles, representam a herança do seu adultério, dos seus adultérios. E ele diz: pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu, agiu de forma vergonhosa, porque disse. Aí aqui ele vai reafirmar que aquela que pintava a cara, aquela que deixava os seus de fora, vestia uma roupa insinuante, ela que estava indo atrás de se prostituir, indo atrás de adulterar, porque ele vai dizer, ó, porque disse, quem disse? A mãe, quem disse? Como é?
Irei atrás dos meus amantes. Obstinação aí, ó. A infidelidade do povo. Eu vou pecar porque eu quero me prostituir. Eu quero adulterar, eu vou atrás dos meus amantes. Olha o grau. E aí, vai atrás com que finalidade? Olha aqui, quantas vezes a palavra meu, minha, esses pronomes de posse aparece aqui. Irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu azeite, minhas bebidas. Olha aí, meus irmãos. O que é que ela está indo atrás? Daquilo que Deus sempre prometeu que ia dar. Provisão, sustento e alegria. Sustento, você entende, o pão, a comida. A alegria, a bebida, o vinho. Está associado à festa, a prazer. As vestimentas. Também entra como sustento. Não vou deixar você nu. E olha o que é que esse povo está fazendo. Meus irmãos, se não é o que a gente também quer fazer. A gente quer o nosso sustento. A gente quer a nossa vestimenta. A gente quer prazer e alegria. Do nosso jeito. Pela influência que o mundo ordena. Enquanto Deus é o nosso Deus sustentador. Quando os discípulos pedem para o Senhor ensinar eles a orar, o que é que o Senhor ensina? Pão, proteção, provisão, perdão. Ele tem tudo para dar. Jesus, escrevendo as bem-aventuranças, vai dizer lá que quem corre atrás dessas coisas e deseja, aqui é a matéria, os bens materiais, esse meu, eu querer algo que eu possa tocar, que eu possa sentir, no meu jeito, da minha maneira. Eu não quero Deus se intrometendo nisso. Então, o adultério, as prostituições desse povo, estava associado a um desejo por coisas materiais. E é isso que o Deus desse mundo sempre vai querer influenciar o povo de Deus. E o texto aqui é muito claro, ela quer isso, o povo quis isso, não quis a influência de Deus, quis a influência do mundo. Então eu quero comida, eu quero bebida, eu quero vestimenta, eu quero viver o máximo que eu quiser. Então aqui o Senhor apresenta a infidelidade desse povo e argumenta a raiz dessa infidelidade. Era o desejo obstinado por coisas materiais, por coisas perecíveis. Aí depois do Senhor colocar isso muito concretizado, bem argumentado, aí sim, o Senhor para de ameaçar e ele começa a desenhar a sua disciplina, o seu julgamento, a sua ordem. E perceba, a partir do verso 6 até o verso 13, a soberania de Deus em agir nesse sentido. E olha os verbos que aparecem aqui, ó. Portanto, olha aí. Eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela. A esposa infiel, Gomer, a nação de Israel, o povo de Deus, para que não ache as suas veredas, os seus caminhos. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Olha aí, irmãos. A disciplina de Deus, olha, isso aqui não é graça. É disciplina, porque o Senhor vai colocar espinho.
é como, é privação, a palavra aqui, Deus vai privar o seu povo de pecar. Vai colocar seu povo em abstinência. O desejo do seu povo é pecar. Ele quer correr, ele quer procurar. Procurar o quê? Prostituições e adultérios. Ele quer viver isso. Ele quer materializar isso na sua vida. O que é que o Senhor vai fazer? Eu vou colocar espinhos para que não deixe você ir. Eu vou levantar muros. E tudo isso aqui que eu estou falando, meus irmãos, no sentido literal, se nós fôssemos imaginar isso na real, isso causaria dor, isso causaria frustração. Mas perceba, o que o Senhor está tentando fazer é cercar o seu povo, preparar o seu povo para que se arrependa. Então, muitas das vezes, o sofrimento que está vindo na vida de um cristão, nada mais é do que Deus privando ele de pecar, para que ele pare e pense, para que ele bata com a parede espiritual do Senhor, barrando. Pode ser uma doença, pode ser uma doença física, pode ser uma doença na alma, para que ele entenda que o caminho que ele está seguindo é um caminho de morte. E o Senhor quer que ele pare. É o Senhor colocando os freios, espinhos e muro, limites. Mas perceba como a privação ainda não resolve. Ela já começa a causar alguma coisa, mas ainda precisa mais de intervenção de Deus. Porque esse desvio não vai ser fácil de consertar. Porque esse desvio, ele não pode ser consertado só com ações externas. Tem que trabalhar no íntimo, no coração, para mudar o coração. Porque o texto agora vai dizer para a gente, o finalzinho do verso 7, que diz assim: então dirá, depois de perceber os espinhos, depois de perceber os muros, não dá para eu ir procurar, não dá para eu ir atrás, correr atrás dos meus amantes, eu estou impedido. Mas eu preciso de comida, eu preciso de vestimenta, eu preciso de prazer. O que é que eu vou fazer então, se eu estou sendo impedido de fazer aquilo que o desejo do meu coração está me levando a fazer? Aí o que é que o texto vai dizer? Vou voltar para o meu primeiro marido. O meu primeiro, então ela já, prostituições, adultérios, vários maridos. Vou voltar para o meu primeiro marido porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Então ela quer voltar para o marido. Mas ela está voltando para o marido arrependida? Já? Não. A motivação que ela está voltando é a motivação, de fato, de ter se arrependido. Meu marido tão bom para comigo. Por que eu fiz isso com ele? Não. O próximo verso vai demonstrar a deslealdade ainda que habita nesse coração, que está sendo trabalhado. E está sendo trabalhado por um julgamento que o Senhor está fazendo. Olha o que é que o verso 8 vai dizer. Mostra a deslealdade, a ingratidão desse povo. Que às vezes é a minha ingratidão e a sua. Olha o que é que ele vai dizer. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Quando o verso 5 diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite, as minhas bebidas, estava se iludindo. Tudo que ela estava adquirindo com seus amantes, na verdade, não era eles que estavam dando, era a misericórdia de Deus. Sempre foi Deus que deu as coisas. Sempre foi Ele. Mas ela mostra ingratidão em achar quem estava dando aquilo a ela era o Deus do mundo, daquela época, o Baal. É como muito cristão acha que hoje o que ele tem é pela inteligência que ele adquiriu, é pela posição que ele tem, pelo emprego que ele tem, pelo dinheiro que ele ganha. Não, é Deus. Sempre foi Deus. Não é o seu patrão lá.
Não é o governo A, o governo B que está te dando nada. É sempre Deus. É sempre Deus. E aí vem o outro portanto. Olha aí o que o Senhor vai dizer agora. Agora não é ameaça não, meus irmãos. Agora é condenação. Olha como é que os verbos se colocam aqui, ó. Portanto, farei, porque no devido tempo ela devolva o meu trigo, o meu vinho. Tirarei dela a minha lã, o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora não é ameaça, como a gente viu no verso 3. Agora é o Senhor dizendo, eu vou deixar nua, com fome, sem prazer. Porque é ingrata, mal agradecida. Mas ela está voltando. O Senhor colocou cercas de espinhos. Colocou cerca literal, muros. Ela está voltando, mas ela não está voltando arrependida. Ainda precisa apanhar. Aí Deus vai lá e vai tirar tudo daquilo que ela colocava a sua confiança, a sua razão de existir. Não é o diabo que está tirando nada aqui dela. Dela, do povo. É Deus que está tirando. Tirarei. Está aí, né? Verso 9. Minha lã, meu linho. Nada de meu dela. Minha dela. Não, é meu. É Deus dizendo, é meu. Você não tem nada. Eu vou tirar tudo. Tirar tudo. E é só isso? O que ele vai fazer mais? Verso 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. E ninguém, meus irmãos, ninguém livrará da minha mão. Ponto final. Se a ameaça não assustou, agora o juízo é certo. Eu vou envergonhar você diante do mundo. O mundo vai ver você como deveria ver você. Que você não é nada sem mim. Você só é alguma coisa pelo que eu sou para com você. Vou deixar você sem nada. E além de sem nada, envergonhada, humilhada. Meus irmãos, o caminho do arrependimento é isso. Ser barrado é ser envergonhado, para que de fato a gente reconheça quem Deus é. E eu não só vou tirar tudo de você, eu não só vou envergonhar você na frente de todos, e de todos aqui, daqueles que você colocava a sua confiança, como também vou tirar a sua alegria. Vou tirar esse sorriso da sua cara. Olha aí, ó. Farei cessar toda sua alegria. As suas festas, as festas de lua nova, os sábados e todas as solenidades. Parou aí? Eu não só vou deixar você sem nada, eu não só vou envergonhar você, eu não só vou tirar esse seu sorrisinho da sua cara, como eu vou também tirar o meio do seu sustento. Eu vou devastar, olha aí, ó, verso 12. Devastarei as suas videiras, as suas figueiras, das quais ela diz, este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato e os animais selvagens devorarão. Aquilo que você achava que era o meio de onde você adquiria o seu comer, o seu vestir, o seu prazer, eu vou tocar, eu vou destruir, eu vou devastar. Então pensa aí, meus irmãos. O julgamento de Deus para aqueles que entram em fidelidade com Deus. Vou tirar tudo de você, vou envergonhar, vou tirar a sua alegria e vou tirar a fonte de todo o bem material que você deseja, que te dá alegria, que te traz celebração, que te traz prazer, eu vou tirar. Vou falar com a natureza, e a natureza vai me obedecer.
Vou falar com a minha criação, os animais, e eles vão destruir tudo, vão ficar sem perspectiva nenhuma. Aí é um ataque também ao governo, ao Estado. É nesse que vocês estão confiando? É no rei humano que vocês depositam a confiança de vocês e ficam brigando? Pois eu vou tocar nisso daí. Qual é o desejo de Deus? Ele está sendo aqui mal, perverso, ele está sendo justo. Mas o que é que ele quer alcançar, meus irmãos? Ele quer alcançar o arrependimento desse coração. E eu volto a dizer, não tem como o indivíduo se arrepender se ele não for de fato humilhado até as últimas consequências. E tudo isso estava acontecendo porque o Senhor vai dizer aqui: eu vou castigar pelos dias dos Balaíns, pela infidelidade de vocês, por vocês me trocarem. E por vocês adorarem, aí ó, nos quais lhe queimou incenso. Da qual vocês se embelezarem, cultuarem com alegria, e enfeitou-se com seus pendentes, com suas joias. E dando o que esse Deus requeria de vocês, prostituições, adultérios. E vocês fizeram isso e provaram que não me consideraram. Aí ele vai dizer: mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Se esqueceram de mim. Deslealdade para com Deus. Ingratidão para com Deus. Se terminasse aqui, triste desse povo. Porque aqui ia terminar com duas palavras. Perdeu, perda, vergonha. Acabou. Mas só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí veja que é o verso 14 até o 23 vai nos dizer, meus irmãos. Deus vai prometer a graça. Olha o que é que o verso 14 e 15 vai nos dizer. É uma espécie de êxodo aqui. Vai aparecer o deserto de novo. Mas agora a perspectiva desse deserto é olhar na perspectiva daqueles que entraram na terra prometida. Enquanto o deserto, para uns, foi o juízo e a condenação de Deus, tirar tudo, nudez, vergonha, ficaram pelo caminho, uma geração imensa de Josué e Calebe, foram aqueles que, no mesmo deserto, tiveram a convicção, eu vou usar essa palavra, eleição de Deus nas suas vidas. Se Deus prometeu, ele vai cumprir até o fim. Porque o Deus que promete, ele faz isso daqui, ó. Uma palavra, meus irmãos, que você deveria marcar na sua Bíblia aí, rodar ela assim, puxar seta e escrever tudo que eu vou dizer aqui. Ó. Portanto, eis que eu atrairei. Foi que nós vimos até aqui, que essa mulher, ela se pintava de um jeito, eu quero me prostituir, eu, obstinadamente. Se vestia de um jeito, eu quero me prostituir, olha aqui o meu corpo, venha. Depois, mais na frente, a gente viu ela dizer, eu corro atrás dos meus amantes, eu vou procurar os meus amantes. Se fosse esperar pela vontade dessa mulher que representa o povo, que representa cada um de nós aqui antes da queda, da conversão, ninguém aqui ia querer Deus. Precisaria de uma força. E essa força está nessa palavra, Deus atrai. Eu posso colocar essa palavra, Deus elege, Deus escolhe, Deus chama. E quando Deus chama, não tem aquele que diga não. Pode demorar um dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas quando Deus atrai, não tem ninguém que suporte isso. E Deus está dizendo aqui, eu vou atrair. E ele não só atrai. Atrai, entenda, ele coloca o desejo na pessoa de se arrepender. Ele coloca a consciência de que ele precisa se arrepender. Mas a voluntariedade de ir também é de Deus. Deus age no interno e no externo.
No interno eu vou atrair, eu vou colocar lá o desejo. E o externo, ele vai dizer aqui com essa palavra, eu levarei. Então imagina a cena. Deus tocando no coração e a pessoa dizendo, olhando para o seu pecado, para a sua vida pregressa e diz, meu Deus, eu afrontei ao Senhor. Aí Deus vai, eu estou aqui, pega pelo braço e diz, eu vou te levar. Levar para onde? Para o deserto. O deserto aqui não é destruição, é restauração da comunhão. Eu vou trazer você para o particular aqui comigo, ó. O melhor lugar para se arrepender, meus irmãos, é no deserto, desde que Deus esteja levando a gente lá, esteja atraindo a gente. E aí, só palavras de bênção aqui, ó. Ali eu lhe devolverei tudo aquilo que eu tirei, suas vinhas, e farei do vale de Arcor. O vale de Arcor aqui, quando o Senhor faz o paralelo, vale de Arcor, uma porta da esperança, vale de Arcor, meus irmãos, para você lembrar aqui, é aquele episódio que aconteceu quando Josué, depois de vencer lá Jericó, derrubar as muralhas, aí eles vão agora conquistar a cidade de Ai. E o Senhor dá a ordem, mate tudo, não pegue nada. Aí o que acontece? Alguém do povo pega uma capa, pega um negócio lá e desobedece. Aí perdem a luta. Aí Josué fica desesperado e Deus está irado. Deus está irado com esse povo. E Josué não entende por que perdeu, porque a promessa era, você vencerá, não se espante. Medita na minha palavra de dia e de noite, não se espante. E ele se espantou porque perdeu. E aí Josué arranca os cabelos da cabeça da barba e diz, Senhor, aí Deus diz assim, levante daí, alguém do povo desobedeceu, vai procurar saber quem foi. Os irmãos conhecem a história, foi de família por família até chegar. Foi o que aconteceu com esse pessoal, foram mortos. Apedrejados, foram mortos, toda a família foi morta, porque desobedeceu a Deus. Deus está dizendo assim, ó, vocês mereciam ser fulminados, acabados, aniquilados. Vocês não vão me ter como tiveram os pais de vocês na época de Josué, a minha ira. Vocês vão ter o meu consolo. Esse momento agora não vai ser de aniquilação, mas de abrir uma porta de esperança. É o que ele diz aí, ó. E aí o Senhor já diz assim, ali, nesse local, me responderá. E responderá vai aparecer muito do verso 21 ao 23, que é o encerramento. Como no dia em que saiu da terra do Egito. Os fiéis que entraram na terra prometida, que saíram da terra do Egito. Aí veja, o Senhor, pelo profeta Oséias, sempre fazendo menção da sua ação no passado. Que Ele é um Deus que faz justiça, juízo, destrói aqueles que são infiéis com Ele, mas aqueles que Ele quer, por sua graça e soberania, atrai e os leva ao arrependimento. E aqueles que experimentam o arrependimento nas suas vidas, experimentam da parte de Deus alegria e júbilo, reconciliação. Olha o que o verso 16 vai dizer para a gente. E aí perceba, do verso 14 ao 23, a semelhança do que aconteceu do verso 10 ao verso 1 do capítulo 2, é tudo obra do Senhor. É tudo obra dele. A determinação, a promessa e o compromisso vem todo do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca. Quem faz isso? Deus. Os nomes dos Balaíns. E não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança. Olha que aliança é essa que o Senhor vai fazer, ó? Com os animais selvagens e com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. O Senhor está fazendo o contrário do que ele disse no verso 12. Verso 12 ele diz, devastarei as suas videiras, as suas figueiras. Farei que virem mato e os animais selvagens a devorarão. Agora o que ele está dizendo? Vou restaurar.
aquilo que eu determinei para que os animais fizessem, agora eu vou dizer outra coisa para eles. Vou fazer uma aliança com eles. Tirarei da terra do arco, ou seja, da maldição do meu juízo, a espada e a guerra, e farei com o meu povo repouso em segurança. Então, verso 14 e 15, a gente vê um êxodo do Senhor chamando a conversão. Versos 16 e 17, o Senhor demonstrando que vão se arrepender. Do verso 18 ao verso 20, o Senhor dizendo: quem se arrepende tem segurança da minha parte. Vai ficar seguro. E a segurança, entenda, a provisão, o sustento, a alegria. Vai ter, vai ter, vai ter. E aí vem um trecho da passagem, que foi até lido aqui pelo irmão que começou o culto, mas maravilhoso, meus irmãos. Parece que cada vez que Oséias vai escrevendo e fala da infidelidade, fala do julgamento e fala da graça prometida, essa graça vai se manifestando cada vez mais abundante. Olha a fala agora que vem. 3 vezes aparece: farei com relação à esposa. E esse farei é Deus fazendo com essa esposa, sempre tem algo ligado a ela. Olha aí, ó. Farei de você minha esposa para sempre. Para sempre. Ora, meus irmãos, se esse Deus que está dizendo isso aí é o Deus que disse no verso 14, eu vou atrair e vou levar você para perto de mim, ele está dizendo, para sempre. Usando o linguajar do Novo Testamento, ninguém arrebata das minhas mãos. Ninguém arrebata das minhas mãos. Aquele que eu trago a mim, aquele que eu, de fato, pego e levo para perto de mim. Quem, meus irmãos, quem poderá fazer alguma coisa diferente para tirar? Por isso ele diz, vai ser minha esposa. Essa esposa que é a esposa arrependida, é a esposa que reconhece que Deus é o Deus verdadeiro, é um Deus compassivo. Aí ele para aí, a segunda vez, farei de você minha esposa aí ele diz, ó, justiça, juízo, bondade e em misericórdia. Em justiça, eu vou cumprir todo o meu papel. Eu vou ser fiel sempre. E a gente vai entender que esse povo vai cair de novo. Vai cair, esse povo se transforma, eu entendo, a igreja, nós. E nós caímos toda hora. Mas ele está dizendo aqui, ó, que por mais que a gente seja infiel, ele sempre vai ser fiel. E não só sempre fiel, ele vai ser bondoso. A ideia de bom aí, ou bondoso? Não, juízo antes, né? Ele vai ser justo. Juízo é a ideia de sempre justo. Quando nós errarmos com ele, o Senhor sempre vai ser justo no seu ato de condenação, de juízo, como ele está sendo aqui. Ele ameaça, ele acusa, mas ele está na posição de sempre perdoar e ser justo para aqueles que se arrependem. Aí bondoso, a ideia de generoso e misericordioso, gracioso. Então perceba, o que o Senhor está dizendo aqui? Já está deixando contexto para dizer, ó, mesmo que vocês falem mais na frente, eu vou continuar sendo fiel, cumprir a parte que me cabe, ser fiel, e eu vou prover vocês, eu vou proteger vocês, eu vou sustentar vocês, e eu vou continuar fazendo isso com justiça nas minhas ações. Eu vou ser generoso e eu sempre vou ter a destra da graça para com vocês. Aí, por fim, e não menos importante, ele vai dizer aquilo que foi a causa da separação, da prostituição, do adultério, a infidelidade da esposa. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, farei de você minha esposa em fidelidade.
em fidelidade. Ou seja, eu vou lhe dar a condição, sempre vou lhe dar a condição de você permanecer fiel. E qual é a condição? Tem uma condição para que eles pudessem ser fiéis ao Senhor. Tem uma condição para que a gente possa ser fiel ao Senhor. Aí ele vai dizer agora, ó, e você conhecerá o Senhor. É conhecer o Senhor. A palavra conhecer aqui não é você olhar e dizer, eu conheço o Senhor. A palavra conhecer aqui é a mesma palavra usada no Novo Testamento também, traduzido, para intimidade de casal, de relacionamento sexual. Então, pastor, está dizendo que a gente vai ter relação sexual com Deus? Não. Relação sexual quer dizer profunda intimidade, profunda comunhão. E qual é a analogia que está aqui, né, de um casamento? Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que o povo dele, o Senhor, quando casa com esse povo, o Senhor, quando está unido com esse povo tem intimidade, tem comunhão. Não conhece Deus só de ver, mas de andar com Ele. Entendeu? De andar com Ele. Uma das implicações do casamento, aí olhe para o seu casamento, não é simplesmente o sexo em si. É quando a gente namorava, a gente não tinha uma intimidade completa. Mas quando a gente casa, o sexo, ele vai dar a ideia de que agora nós somos um. E a Bíblia não vai dizer que em Cristo nós somos um. Então não tem nada na relação sexual aqui, literalmente. Mas a ideia de comunhão, de estar junto, que dá força à analogia aqui do casamento. E você conhecerá o Senhor. Que é exatamente o contraste do verso 13, que diz que esqueceram de mim. Esqueceram de mim, não levaram em consideração o nosso relacionamento, a nossa intimidade. Aí o Senhor está dizendo, agora, arrependidos, porque eu atraí, porque eu trouxe, eu vou manter vocês fiéis. Mas a parte que me cabe, a responsabilidade, é estar sempre em comunhão com esse Deus e não me deixar influenciar pelo mundo. E aí, meus irmãos, é arrebatador agora o que vem do verso 21 ao 23. Que trecho também maravilhoso esse aqui, meus irmãos. Naquele dia, responderei, diz o Senhor. Naquele dia aqui, dá sempre a ideia de final dos tempos. A gente pode entender isso. Mas eles aqui, quando ouvia naquele dia, era no estabelecimento da promessa de perdão na vida deles, de restauração. Que a condenação não viria sobre eles. A resposta de Deus seria em benefício deles. Isso aqui que ele começa a falar no verso 21, ele já deu um deslumbre no verso 15, quando ele disse, a parte B, ali ela me responderá, como nos dias da mocidade e como no dia em que saiu do Egito. Responder aí, entenda como uma oração invocada a Deus e que Deus vai responder. Que oração é essa? Olha aí, ó, como é interessante aqui a forma como é colocado aqui o texto. Naquele dia, verso 21, responderei, diz o Senhor. Aí é uma escala, de cima para baixo. Certo? Ó, responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho, ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Onde é que aparece aqui o cara de novo? Ó? Jezreel. Quem era esse cara? Lá no começo. Deus vai destruir, Deus vai dissipar, ou seja, não vai haver fertilidade, vai haver aniquilação. Lembra? Agora ele aqui, assim como no verso 1 do capítulo 2, o nome de Ami foi mudado, de Ruamã foi mudado porque tirou o Ló. Jezreel aqui é modificado. Agora Jezreel aqui é colocado como uma semente que vai crescer, que vai multiplicar, ou seja, fartura, bênção. Essa é a ideia, bênção. Aí veja, agora da terra para o céu, da terra para Deus. Vamos ler o contrário. Jezreel
É representação do povo também. É o filho de Gomer. Agora restaurado. Ele olha e faz a sua oração. Está respondendo a Deus que o atraiu e o levou. E ele responde pedindo fartura, pedindo pão, pedindo vestimenta, pedindo alegria. Ele pede a quem? Ele pede a terra. Não é, ó? Ele pede a terra, simbolizado aqui pelo trigo, pelo vinho, pelo azeite. Aí a terra reproduz a sua oração, a oração do povo na representação de Jezreel, aos céus. E os céus chegam a Deus. E qual é a resposta de Deus? Verso 23. Semearei Israel. Semearei Israel. Ele já usou o nome de Jezreel. E agora ele vai trazer de volta aqui Lo-Ruama e Lo-Amim de novo. Para fechar a superabundante graça de Deus aqui nesse povo. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, vou parafrasear. Semearei Israel, multiplicarei Israel, tirarei a maldição sobre Israel. Para mim mesmo na terra. E terei compaixão de quem eu não tinha compaixão, Lo-Arumã. Quem não tinha compaixão. E para aquele que não era meu povo, Lo-Amim, não era meu povo, direi, você é meu povo. E ele responderá, o meu povo, tu és o meu Deus. Meus irmãos, do verso 2 até aqui, o que aconteceu nesse interim era o desejo de Deus de ser reconhecido pelo seu povo como o Deus deles. Pegando a analogia, como o marido, como o esposo. Meus irmãos, que maravilha. Quando eu olho para isso aqui, eu não tenho como, de tudo isso que eu falei aqui, eu não tenho como desacreditar que aquele que o Senhor atraiu, aquele que o Senhor elegeu, aquele que o Senhor chamou, jamais se perde. Porque o Senhor vai sempre fazê-lo se arrepender. Meus irmãos, dito isso, de tantas aplicações que eu fiz aqui, escute isso daqui. Porque um dos maiores pecados que a gente comete por ser infiel para com o Senhor é a ingratidão. Deus abençoou o seu povo, mesmo quando esse povo atribuiu essas dádivas generosas ao mundo da época, aos deuses de Baal, os Balaíns. Deus supriu as suas necessidades e lhes deu em abundância, mesmo quando Israel não reconheceu a Deus como seu marido, como seu provedor. Deus deu bens provindo de outras terras, prata, ouro, como nós lemos aqui, mas eles usaram todos esses recursos em agradecimento ao Deus do mundo. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos fazendo exatamente isso. Deus nos dá o pão, Deus nos dá o que vestir, Deus nos dá o meio da provisão, que é o emprego, que a gente esquece Ele. A gente abandona Ele. Hoje o Senhor está nos chamando a nos arrepender. E uma forma que nós mostramos que nos arrependemos é quando nós amamos. Eu vou morrer dizendo isso. Quando nós amamos a instituição que Ele deixou para nos alimentar a igreja. Como nós negligenciamos, meus irmãos, esse meio de graça. Como disse um comentarista, que grande perversidade é tomar as dádivas de Deus e usá-las para nós mesmos, dando honra e glória para outros e não a Ele.
O comentarista segue dizendo: perderemos muito do ensino bíblico se analisarmos essa história, a história que está aqui, apenas como algo cujas aplicações se restringiam ao passado. Meus irmãos, nós vivemos no mesmo mundo caído que eles viveram. E dadas as implicações, nós, muitas das vezes, nos comportamos assim como esse povo. E quando nos comportamos assim, o que nós devemos desejar é que o Senhor coloque em nosso caminho espinhos, muros, nos envergonhe, toque naquilo que a gente acha que vem o nosso sustento, toque na sociedade e no governo, para que a gente se volte para Ele e confie nele. Ontem nós estudamos aqui a restauração ali com Neemias, e nós pontuamos ali que Deus usou os meios que Ele quis. Não importa se acreditava que Ele era o Deus maior. As coisas sempre vão acontecer do jeito que Deus quer. A história já foi escrita. Como eu gosto sempre de dizer aqui, nós vivemos na categoria de tempo. Passado, presente e futuro. Deus é atemporal. O que eu e você, enquanto estivermos aqui com vida, é lutarmos para estarmos sempre em gratidão para com Deus por tudo que Ele tem nos dado. Nada é mérito nosso. Tudo vem do Senhor. E hoje à noite, com a graça de Deus, estamos sendo lembrados mais uma vez que a maior bênção que um ser humano pode ter da parte de Deus é a salvação. A obra maior do Senhor, de maior benefício para a humanidade, não foram essas aqui. Isso aqui é bônus. Isso aqui, tudo que eu falei aqui, principalmente do verso 14 até o 23, tudo isso aqui é bônus. O prêmio maior, meus irmãos, é a salvação. Com isso em mente, eu convido os irmãos a vir aqui para a gente celebrar a ceia do Senhor. A igreja fica de pé. Isso aqui